Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. Encontrei um meio de, nesses tempos de pandemia, tentar ajudar os irmãos em Cristo, gravando cada semana uma mensagem que publico nesse canal aqui do YouTube. Nossa mensagem para hoje tem como título Agindo como uma criança. E nós vamos nos basear em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Vamos ler a palavra de Deus. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E eu gostaria de complementar essa leitura com a passagem que se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, que diz o seguinte: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino de Deus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Agindo como uma criança. A expressão agindo como uma criança, na maioria das vezes, tem uma conotação negativa. Por exemplo, quando queremos falar para uma pessoa adulta que ela está adotando uma atitude infantil, a gente diz, você está agindo como uma criança. Essa é uma forma negativa de usar a expressão. Mas Jesus deu um outro sentido aqui a esta expressão, um sentido altamente positivo, porque ele aplica essa ideia de agir como uma criança, de ser como uma criança, de proceder como uma criança, pensar como uma criança, ele aplica isto à condição, ou às condições, podemos dizer assim, no plural, não é? Que Deus coloca para que nós possamos pertencer ao seu reino. Então nós aprendemos aqui pelo menos 3 coisas muito importantes a respeito de agir como uma criança. A primeira delas é que o reino de Deus não pertence a um grupo de privilegiados, de pessoas de valor, mas pertence àqueles que, como uma criança, reconhecem que não tem nenhum mérito, reconhecem não ter méritos. Hoje é muito comum usar-se a expressão cidadãos de bem, né? Cidadãos que têm méritos pessoais, pessoas que cumprem as leis, pessoas que são trabalhadoras, e, enfim, pessoas que precisam e devem ser reconhecidas publicamente como pessoas de mérito. Mas, no reino de Deus, pessoas de mérito não têm lugar. Como assim, pastor? A Bíblia não está cheia de
recomendações de como proceder corretamente, de como ser honesto, de como ser verdadeiro e por aí afora? Sim, mas para você, isso é para quem já pertence ao reino de Deus, mas para você entrar no reino de Deus, né, você precisa reconhecer que não tem mérito nenhum. Como uma criança, né? Uma criança reconhece o seu lugar. Ela sabe que não fez nada para merecer aquilo que come, aquilo que bebe, o que veste, né? O que recebe, né? Ela simplesmente sabe que é uma pessoa ainda na sua tenra idade e que ainda não trabalha e que simplesmente às vezes estuda e que realmente não tem mérito nenhum. Um dos grandes problemas da religião é este, que a religião ela tenta atribuir mérito ao ser humano e tenta conseguir com esse mérito a aprovação de Deus. Mas Deus diz na sua palavra que todos pecaram e estão afastados da sua presença. A palavra de Deus diz que não há ninguém que peque, nenhum sequer. Então, todos nós estamos no mesmo nível diante de Deus. Outra coisa também que a palavra de Deus deixa claro é que para Deus não existe nenhuma pessoa melhor do que outra. Tá? Está dito lá, Deus não tem prediletos. Ele não faz acepção de pessoas, quer dizer, ele não escolhe pessoas. Então, o reino de Deus não pertence a nenhum grupo de privilegiados, de pessoas que alcançaram méritos por suas próprias qualidades, mas o reino de Deus pertence àqueles que reconhecem que não tem mérito nenhum. E como aquele publicano da parábola que Jesus contou, bate no peito e diz: tem misericórdia, Senhor, de mim, que sou pecador. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com Jesus é que o reino de Deus é um dom. É um dom. Jesus Cristo veio ao mundo. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu, é um dom. E o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E em outra passagem ele diz que ninguém será salvo pelas suas próprias obras. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. É dom de Deus. Diz o apóstolo Paulo, isso não vem de nós. Como já dissemos anteriormente, não há nenhum mérito no ser humano. Então, quando você recebe o reino de Deus, você deve receber como um dom e que precisa ser recebido como uma criança recebe tudo aquilo de que tem necessidade. Quando você observa essa atitude nas crianças, você percebe coisas interessantes. Por exemplo, né? Uma criança, ela acorda de manhã e ela não quer saber quem é que providenciou o café da manhã. Ela simplesmente se senta na mesa e toma o café. Na hora do almoço a mesma coisa, na hora do jantar a mesma coisa. Vai lá, se é que ela já
consegue se vestir, vai lá na gaveta, no guarda-roupa, pega a roupa e ela não quer saber quem é que comprou aquela roupa. Quer dizer, ela sabe que os pais compraram, né? Mas ela não se preocupa exatamente como os pais conseguiram aquilo, enfim, né? Ela recebe aquilo, né, porque tem necessidade de receber, e recebe como um dom, como algo que é natural receber. É isso que você precisa fazer para receber o reino de Deus, algo dado de graça por Deus. Deus disse na sua palavra lá no profeta Isaías, que ele diz no capítulo 55, vamos até buscar aqui para ler, para não correr o risco de cometer nenhum erro. Ele diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas misericórdias fiéis prometidas a Davi. E mais na frente ele diz: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A graça de Deus é assim, né? Uma riqueza imensa que é colocada à disposição do ser humano que queira aceitá-la. Alguém já definiu há muito tempo, né? Anos e talvez séculos atrás, que a melhor definição de graça é que é um favor imerecido. Não merecemos, não temos mérito, mas Deus nos dá. Então receba como uma criança recebe aquilo que lhe é dado, sem discutir de onde veio, por que veio, e sem pensar em retribuir aquilo, porque não é possível retribuir. A graça de Deus, na verdade, nós podemos dar nada em troca a Deus pela sua graça revelada em Cristo Jesus. O que nós podemos fazer para pagar aquilo que Deus fez por nós na cruz em Jesus? Nada, né? Então receba esse dom. O reino de Deus é para aqueles que... É a terceira verdade que aprendemos aqui, que o reino de Deus é para aqueles que, como uma criança, se lançam nos braços de Jesus e buscam a sua bênção. Essa é uma coisa muito interessante, porque nós temos, como seres humanos, a tendência de ser autossuficientes. Mas nenhuma criança é autossuficiente. Se nós pensarmos bem, nós vamos ver que o ser humano, ou o ser humano que é filho, né, sendo mais específico, é o animal mais dependente da face da terra. Vamos usar um exemplo. Um passarinho. O passarinho nasce, é alimentado pelos seus pais durante um certo tempo, alguns dias talvez, né? E logo que ele aprende a voar, ele é ensinado a buscar a sua própria comida. Ele se torna independente, autônomo. Mas o que nós temos visto, temos visto muito disso nos tempos atuais, é
pessoas que se tornam até adultas e continuam vivendo na casa dos pais, dependendo deles para se alimentar, né, para ter um abrigo, para se recolher de noite, dormir. Às vezes tem até um trabalho, mas o seu trabalho não tem sido suficiente para dar um sustento autônomo. Então, essa é uma figura, uma metáfora de como precisamos e temos dependência, precisamos depender e realmente temos dependência de Deus, de Jesus Cristo. Na passagem lida, nós vemos que Jesus tomou as crianças, né, no seu colo e as abençoou. Então, o reino de Deus é para aqueles que, como uma criança, se lançam nos braços de Jesus e esperam pela sua bênção. Os pais tinham levado aquelas crianças justamente para Jesus as abençoar. Os discípulos, talvez imbuídos de certa autoridade, como colaboradores, auxiliares de Jesus, começaram a repreender aqueles pais. Não, está perturbando aqui o trabalho aqui, ele tem outras coisas com que se ocupar. Realmente, naquela sociedade, crianças não eram pessoas de valor. Crianças e mulheres não tinham valor. Apenas homens adultos eram pessoas reconhecidas como um ser, um indivíduo de valor, que era valorizado, podemos dizer assim, né? Então, por isso, os discípulos trataram aqueles pais e aquelas crianças dessa maneira. Mas Jesus disse, olha, deixem que elas venham, porque justamente daqueles que são como crianças que é o reino de Deus. E aquelas crianças, então, foram tomadas no colo e foram abençoadas. Deus quer fazer isso conosco. Quer nos tomar no colo e quer nos abençoar. Então, faça como uma criança. Lance-se nos braços de Jesus e receba a sua bênção. Então, o reino de Deus é para aqueles que, como uma criança, se lançam nos braços de Jesus e esperam pela sua bênção. A conclusão de tudo isto é que, para que sejamos salvos, precisamos agir como crianças. Essa é a maneira positiva de agir como crianças, porque reconhecemos não ter mérito nenhum, somos pecadores, sem nenhum merecimento, então buscamos esta graça de Deus e a recebemos como uma dádiva, como um dom que nós não merecemos e nos lançamos nos braços de Deus, nos braços de Jesus, para recebermos a sua bênção. Totalmente dependente, sem nenhuma autossuficiência, exatamente como uma criança. Que Deus nos abençoe.